Fala pessoal, Papo de Corrida e Negócio hoje recebe um convidado muito especial, muito. Ele viveu por muito tempo a pressão dos estádios. Fala aí, Dani, e aí? E é o cara hoje que tá transformando a corrida de rua também, cara. Rapaz É do o céu. nosso querido amigo Eita. Marco Venâncio, Cearazinho, pô. Muito bom. Que privilégio, pô, ter esses adjetivos aí da parte de vocês, hein? Que isso, pô. Estamos só contribuindo um pouquinho com o esporte de Ribeirão Preto, né? É isso aí. E para quem não sabe, a história do Ceará um pouquinho, jogador profissional, jogou aí no Paris Saint-Germain, Santa Cruz e Inter, marcou o Ronaldinho Gaúcho, que isso pra mim, eu sempre converso com ele, eu falo essa parte aí, falei, porra, o Ronaldinho Gaúcho, né? E aí tá hoje aí na corrida de rua, é um fomentador do esporte, um amante do esporte e empresário, né, Ceará? Então, Ceará, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou honrado aí na tua presença e esperamos que tenha bastante conteúdo, né, Cris? Muito, muito conteúdo. Ceará já conheci, admiro ele demais, uma pessoa sensacional, todos os clubes que ele passou, conheço um pouco da jornada dele, hoje ele vai contar essa história e essa transição que o Dani falou do futebol para o asfalto, né? Para a corrida de rua, né? É muito legal essa história e além disso é um cara que tem uma família maravilhosa que eu admiro. Isso é legal pra caramba. Até só um minutinho, Cearazinho. É importante a gente também agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente aí há tanto tempo. Então a gente fala Emove Camisarias, a Emove faz uma camiseta bacana hoje, Muito ela legal, trabalha aqui, com N produtos pro mercado esportivo também. Sim. Passa lá com a Colchão, que é nosso parceiro de negócio. Ativa Locações. Muito Ela boa. trabalha com pool repleta aí de produtos, serviços para você que está seu evento, precisa de container, banheiro químico. Temos aí Estúdio Run, nosso parceiraço Toninho. Um abraço. Precisou de tênis, precisou de roupinha especial aí para tua corrida, para ficar elegante, bacana e ganhar performance? É isso aí, Studio Run. Studio One. A Chiptime. Chiptime, cronometragem esportiva, Chiptime Ribeirão aqui com a gente também. São empresas que estão apoiando, acreditam que a evolução do esporte não é simplesmente só apoio. E o nosso parceiro, não podemos esquecer também, Fotop. Não, peraí. A Fotop ainda não. Ah, desculpa, não era agora. Não era agora, mas já falou, vamos falar. A Fotop, a nossa parceira também, que está com a gente aí nos projetos, fazendo um trabalho sempre bacana. Aquele clique legal que pega todo mundo. Eu quero e ver ajuda clique, pra caramba, Eu cara. quero ver um clique seu, Dani, que eu tô sabendo que você tá correndo no trotinho. Não, calma aí. Não é correndo. Não vamos criar expectativa. Acelera. Trotando. É um negócio assim. Vamos dizer que de vez em quando eu corro pra atravessar a rua, senão o carro pega. Mas eu tô tentando ali. Mas tô feliz, viu, cara? Tô feliz pra caralho. Então, assim, obrigado novamente, Ceará, da sua presença. Vamos lá, Cris? Bora. Vamos começar a brincadeira com esse nome aqui, vai. O Ceará, fala pra mim, quando o ciclo do futebol ali acabou, você sentiu assim, um medo do vazio? Cara, assim, na verdade eu havia me programado, né, pro pós-carreira, algo que poucos atletas fazem, porque quando a gente está assim, mergulhado na profissão, né, do futebol, de alto nível, você vive aquilo 24 horas, né? Então, você acaba vivendo dentro de uma bolha, e acha que aquilo não vai acabar, né? Então você vive aquilo e muitos atletas, eu acho que 95% não se prepara para o pós-carreira, né? E eu, desde os meus 30 anos mais ou menos, eu ainda estava no PSG, eu já comecei a me preparar para o pós-carreira, né? Então, quando chegou o dia de pendurar a famosa chuteira, né? E pegar aposentadoria entre aspas, né? Mas aposentadoria do gramado. E quando eu falo pro pessoal que eu estou aposentado do futebol, o pessoal acha que eu ganho subsídio do governo, né? Ganho aposentadoria igual o velhinho, né? Vale chuteira. Vale chuteira. Foi contado, pode ser lá. Mas enfim, a gente não tem esse tipo de aposentadoria, né, cara? A gente contribui muito, né? A gente contribui muito, 27% do nosso salário, né? A gente contribui para o governo, mas não aposenta, né? Então, de fato, cada um faz o seu pós-carreira individual e eu me preparei para isso.
né? Então, assim, o vazio ou, de repente, a falta que dá é a rotina, né? Você está acostumado ali, eu fiquei 23 anos, né, 24 anos enfornado ali no futebol, desde os 13 anos, né, numa concentração, né, debaixo de arquibancada da Vila Belmiro, estádio, a vila mais famosa do mundo, né, Vila estádio Belmiro. urbano, Caldeira. Então, morei naquelas arquibancadas lá, debaixo da arquibancada. Então, a rotina do futebol diário, né? Você vive aquilo e, de repente, fala assim, pô, você acorda de manhã, vai. E aí? E E agora, o que agora? que eu vou fazer? E Aí leva os agora? filhos na escola, né? E É, vem, fica ali e tal. Foi isso mesmo, foi a grande diferença, né? Que aconteceu na minha jornada, sabe? legal. Ô Cearazinho, é legal você falar isso, porque eu te acompanho na rede social e eu vejo assim que você tem uma regra muito legal. Todo dia você posta um treino que você faz, está correndo lá. De vez em quando ele até marca aí, eu falo, tô chegando perto. Eu falo, vai, acelera porque para ver se você consegue. E isso é legal, você falou uma coisa, é verdade, você mantém, mas você mantém sua rotina. Isso que É. mostra que você tem uma ainda uma estrutura, ou como eu posso dizer, uma referência ainda como atleta, né? E baseado nisso, até mesmo assim, uma coisa interessante que eu queria te perguntar. Hoje, o que o futebol te ensinou sobre consistência, quando a gente fala nessa parte técnica? Cara, assim, o futebol ensinou perseverança, né? Você perseverar e não desistir, sabe, em momento algum dos seus objetivos, né? Então, o futebol te fortalece muito mentalmente, justamente para não duvidar da sua capacidade, daquilo que você pode fazer, né? E me ensinou que o treinamento, né, a repetição do treinamento te faz evoluir. E isso eu tenho, né, trazido para a corrida esses ensinamentos do futebol, né, e isso tem me feito assim evoluir um pouco, né, na corrida desde quando eu comecei, né. Obviamente que correr tendo um objetivo de jogar o futebol é melhor, né? Que você vê, às vezes faz o gol ali, né? Você disputa com o adversário. A corrida é você e você, né? Você consigo mesmo. Então, cada dia você vai ali metrificando um pouquinho a sua evolução, né? Se tá legal, e aí vai estabelecendo novas metas, né? E eu gosto de novas metas, eu gosto de me desafiar, porque é isso que de repente me tira da cama e me dá motivação para ir treinar, sabe? Para não ficar simplesmente, vamos dizer assim, no futebol a gente tinha uma expressão, né, que é meia chula, mas a gente gosta de usar, que é enchendo linguiça, né? Encher linguiça. Encher linguiça é você ficar ali matando tempo, né? Achando que está treinando, mas não está saindo do lugar, né? Aham. Entendeu? Então, os objetivos te fazem sair do lugar. E a perseverança na corrida, que eu trouxe do futebol, né? Essa resiliência tem me ajudado bastante a buscar novas metas e ter novos objetivos. Sabe? Ele falou de um ponto muito interessante, será que você falou da questão do trabalho que você tinha no futebol e hoje o que você faz na corrida de rua. Trabalho coletivo, né? Uhum. E corrida de rua eu falo que é meio solitário, é você É. com você mesmo. Ah, mas eu vou correr acompanhado. Esquece, o cara que vai correr acompanhado, que você vai para trás, o cara já ficou para trás, ele tá correndo. Essa é a realidade. Eu acompanho muito isso no corredor, então a gente vê como que existe, não é um individualismo mal, mas você tem que estar com você mesmo bem para você continuar. E às vezes você não consegue dar atenção pro cara que tá do teu lado, porque não é o momento. E hoje, qual que foi o maior desafio dessa jornada de mudança, cara? Porque você saiu do esporte totalmente coletivo, que era você e 11 contra 11, para você contra você, mais ninguém. Exatamente, cara. Na verdade, assim, a grande mudança é que depende exclusivamente de mim, né? No futebol, tem dia que você não tá legal, né? E daqui a pouco... O time ajuda. O time ajuda, exatamente. Às vezes você comete um erro, o outro vai lá e compensa, sabe? Enfim, então um vai ajudando o outro, um vai motivando o outro, vai orientando, né, dentro de campo e tal, para poder juntos você conseguir o objetivo. E na corrida, pelo menos assim, a corrida amadora, posso dizer assim, não tem essa questão, né? É você consigo mesmo.
A corrida profissional, obviamente, né, elite tem as suas equipes, né, então a equipe um acaba ajudando o outro, de repente, determinada corrida, né, um atleta vai com o objetivo de vencer e os outros vão ali para ajudar, para poder, né, dar aquele suporte durante a corrida, né. Então isso é o mais difícil. E aí eu me olho no espelho e falo, cara, é você com você, meu. Então vai lá e faz o que você tem que fazer, né? E isso tem me ajudado bastante, porque me ajuda a ser um exemplo para os meus filhos, né? Que é algo que, assim, para mim são os bens mais preciosos, são meus filhos, né? Então eu preciso dar um norte para eles, entendeu? Então eu preciso ser esse norte na questão física, né? Questão espiritual, emocional, mental. Em todas as áreas eles precisam ter referência e a melhor referência deles é quem está no dia a dia com eles, que é o pai, né? O pai e a mãe, né? E como a mãe não está presente, então o pai tem que fazer esse papel duplo ali para estar sempre presente. Então isso me dá assim vou dizer assim, uma responsabilidade ainda maior, entendeu? Então eu não tenho o momento de dizer hoje eu não vou, né? Eu vou querendo ou não querendo, eu tô lá, né? Hoje eu acordei para treinar e eu saí, eram umas 15:06, que eu faço academia às 6. E aí eu moro no 4º andar e o elevador estava no 5º. A hora que eu cheguei tinha um casal. Eles olharam para mim, bom dia, eles estavam com roupa de academia, os dois. Aí eu falei para eles, a gente acorda que a gente nem pensa. Ela disse, eu nem penso, eu simplesmente coloco a roupa e vou. Vai, né? E eu vejo que é isso aí É o que eu mesmo. tô fazendo, cara. Eu acordo, minha esposa fala assim, você não olha nem pra trás. Eu falei, Não. se eu olhar, Eu vou ficar. eu não vou sair. Aí a hora que eu abro, assim, aí eu ligo um fone de ouvido, eu falei, pronto, agora eu tenho que ir. Não tem como eu ficar pra trás. Eu não vou entrar dentro de casa de novo. Aí eu vou. Mas, cara, é verdade. Nem olha pra trás. É isso aí mesmo. Então, eu já vou, tomo um cafezinho e já saio. E na verdade, assim, cara, eu acho que um dos grandes segredos, né, para a gente ter essa rotina de acordar cedo, né, tudo começa no dia anterior, né? Total. Esses dias atrás me convidaram para fazer uma live, uma página do Inter me convidou para fazer uma live, o cara queria fazer uma live 8 horas da noite. Falei, cara, 8 horas já tô dormindo, já tô meio preparado. Você me desculpa, vamos antecipar esse negócio aí, porque não dá. Então é isso, o dia, o amanhã começa hoje, então a preparação é hoje, né? Então o horário que você vai dormir, então não tem como você dormir 11h30, meia-noite e querer acordar 5 da manhã, você vai estar um trazo. Né? Você vai começar, de repente, até começa o dia, mas quando chega na metade do dia já não tem mais energia, acabou a energia, né, cara? Então é tudo isso. E agora, por exemplo, a minha filha, né, a mais nova, Pietra, ela está acordando comigo porque ela está numa sequência de estudo bem pesado, né, para fazer faculdade no próximo ano. E aí o horário dela ir na academia de treinar é cedinho, então a gente acorda 4h40, né? E às 5 horas a gente sai para ir treinar junto, né? Então a gente vai para academia junto e depois da academia vai para a escola. Hoje mesmo ela chegou 6 horas da tarde, hoje 6h20 chegou em casa, o dia todo, né, estudando. Então e vai jantar e vai dormir. E vai jantar e dormir, exatamente. Essa é a rotina, né? Que é pesada, né? Ô, Ceará, e você falou uma coisa sobre o treino, e essa pergunta do Dani eu acho que é muito legal, que a gente sai do esporte coletivo para o individual. Eu falo assim, ó, a corrida, o treino é coletivo, né? A preparação para uma prova é coletiva, mas quando chega a prova é o individual, né? Então a corrida tem esse... a gente passou por esses ciclos de provas mais longas, o treino, esse ciclo de preparação, uma meia maratona mesmo, a própria maratona, você sempre tem alguém que está te acompanhando ali, né? Tem aquelas pessoas. Não estão correndo todo momento, mas a hora que chega na prova, todo mundo se cumprimenta, vai, e aí é o barulho da passada, é a tua cabeça, e vai sentir dor, e vai pesar a perna, e vai cansar, mas é individual, né? Exatamente. Eu sinto muito isso. E outra coisa que, assim, a corrida, que eu tenho percebido, né, sobretudo em endurance, que é as corridas mais longas, a evolução ela é mais lenta também, né? O futebol, para você ter uma temporada, o Brasil sobretudo, né? Em 15 dias, 20 dias, você já saiu das férias, de um mês de férias, parado praticamente, né?
Alguns atletas, obviamente, durante as férias, eu era um deles. Eu ficava no máximo 15 dias, depois já voltava a treinar nas férias, né, para não chegar totalmente fora de forma. Mas você tem 20 dias ali para entrar em forma e já começar a jogar, né? Já começa os jogos estaduais e assim por diante. E na corrida, se tu quer correr uma meia ou uma maratona, se ficar um mês parado, cara, tu demora para poder pegar o ritmo de novo na corrida, né? E aí eu achei estranho, por quê? Porque são valências diferentes, né? São fibras diferentes que teu corpo utiliza, né? Então, o futebol você faz sprints curtos e você tem um tempo ali, como é coletiva, a bola às vezes está do outro lado, você consegue dar uma recuperada, né? Uma respirada e tal, e assim por diante. A corrida você não tem que estar sempre correndo, né, cara? Isso daí que você falou é legal, né? Porque você vê muito choro, né? Principalmente maratona, cara. Vixe. A pessoa rompe a barreira da chegada ali, ela deságua em chorar. E você vê que ela não tá chorando porque ela conseguiu vencer a maratona, ela tá chorando porque ela superou toda a rotina de treino. Cara, porque o volume de treino de uma maratona, cara, é fora do comum, cara. Dani, eu vou falar uma coisa pra você. O dia que eu mais chorei foi no último treino de 35. Que eu tava acabando. Que era o treino longo do ciclo que eu tava fazendo para ir para Buenos Aires. Buenos Aires, né? Que eu acabei aquele treino e falei, cara, eu nunca imaginei que eu ia fazer um ciclo de maratona. É uma loucura, né? É uma loucura, 70 quilômetros numa semana de volume, é muita coisa. Velho, vovô, né? Entendeu? Porque assim, nós estamos numa idade, né, cara? Assim, a gente tá fora, já não era para fazer isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e aí você chega naquilo ali. Depois da maratona, tudo bem, eu tive a lesão, machucou no final, eu senti, doeu. Mas, claro que a gente quer fazer, eu vou fazer outra, se Deus quiser, Porto Alegre, eu tô inscrito. Mas aquele ciclo, cara, e você passar por isso, é uma coisa que é muito legal. É muito gratificante. É um negócio assim, fora do comum. Vira e mexe, eu dou uma chorada, né, cara, nas minhas maratonas, né? Eu cheguei... Mas é bonito, cara. Cheguei em Barcelona agora, o ano passado, em Barcelona, cheguei emocionadaço. Em Paris, o ano passado também, cheguei emocionado. Olha aqui, ó. Cheguei na SP City em São Paulo, ano passado, também emocionado, porque, assim, só você e você mesmo sabe tudo que você passa, isso, né, cara? O acordar cedo, as dores que você supera, né? A fadiga... então é um momento de desabafo mesmo, né? De você colocar para fora ali as emoções. Hoje eu estava conversando com um cara, ele chama Walter, não sei se vocês conhecem, já viu falar da Aeron Coach? É um grupo lá de Bauru, cara, e ele é ultramaratonista Ironman. Uhum. E ele tava falando sobre a estrutura do Ironman, o atleta, cara. Você vê, assim, toda a dedicação do cara, pro final ele conseguir entregar aquilo na cabeça dele, aí você tava contando. Cara, eu falo que vocês fazem, as pessoas que correm, independente de qualquer modalidade, se é 5, 10, 21, 42, enfim. Cara, É distância, né? É muito top, cara. Porque assim, você se dedicou àquilo. E você romper, cara, pô, é legal pra caramba. Hoje, pra vocês terem uma ideia, hoje no treino, chegou duas jovens lá treinando, fazer o primeiro treino lá hoje, na assessoria. Aí eu percebi que elas estavam com dificuldade, obviamente, aí chegou no final, eu tinha terminado, uma delas tinha terminado e estava tomando água. E aí eu perguntei, né? Primeiro treino? Ela falou assim, nossa... difícil, né, de correr, eu achei que era mais fácil, né, assim, começando mesmo do zero, né, achei que era mais fácil e tal, né? E aí a gente conversando, eu falando, né, da repetição e tal, e aí ela falou assim, eu tenho uma prova para fazer de 1.600 e pouquinho em pista, né, acho que não sei se é da faculdade, alguma coisa, e é só em junho. E ela estava falando, será que eu consigo fazer? Você vê, né, cara, como é que é no início, né? Será que eu consigo fazer em junho 1.600, né? Eu falo, desculpa cortar você, mas essa parada é porque eu tô sofrendo isso. Né? Tipo assim, cara, isso, cara. Aí eu tô tentando fazer aquele intervalado, né? Ó, faço um minuto aqui e vou correr um passinho mais apertado. Meu amigo,
Teve um dia que eu fui esticar, que eu fui correr 1 quilômetro. O gordinho achei, eu falei, vou chamar o SAMU, cara. Não vai ter jeito, eu não vou embora pra casa. Mas cara. Aí eu peguei aquela Lafayette, fui até lá no final. Uhum. Só que aí você tem duas opções. Você chega no final, você vai pra rodoviária, você cai pra direita, que você vai descer, ou pra esquerda, você vai subir ali no Beneficência Portuguesa. Ah, cara, eu Vai descer, consigo, cara. vai subir? Eu subi. Ó, quando eu cheguei na Beneficência Portuguesa ali, qual que eu falei? Vou ficar. Ficar no Vou hospital ficar, aqui, cara. né? Vou ficar. Eu parei, cara. Liguei minha esposa. Falei, acho que eu não tô bem, não. Ela falou assim, eu não vou te buscar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Mas esse desafio do primeiro passo, cara, ele é bem complicado. E às vezes a gente olha assim, pra mim, quando eu tô num evento, cara, que eu vejo, eu falo assim, cara, é lindo de se ver, cara. É maravilhoso. O cara correr tudo aquilo e entregar. Então, isso é bacana. Ô Cearazinho, quando você fala de corrida, a corrida para você, ela foi um hobby ou uma fuga? Porque você deixou aquela parada do futebol, daquela coisa. Pois é, assim, o início, eu comecei a correr quando minha primeira corrida foi foi a corrida do PSG em 2023, né? Eu fui assistir a um jogo da Champions em 2023 com o meu filho, Levi, e eles iam promover a primeira corrida deles, ia ser em junho, final de junho de 23. E ali era março, mais ou menos, foi as quartas, as oitavas da Champions que a gente foi assistir contra o Bayern, PSG e Bayern. E aí eles falaram, nós vamos organizar uma corrida tal, em junho e estamos buscando uns ex-atletas aí, você está a fim de vir e tal, né, quer correr? Eu falei, venho. Então eu comecei a me preparar a partir daí. Eu ia na academia pós-carreira de futebol, eu ia mais para manter forma mesmo, dava uns trotezinhos, sabe? Ainda com muitas sequelas de lesões musculares, então chegava ali 15 minutos de corrida, já começava a coxa aqui, o músculo puxar, já começava a panturrilha doer, joelho doer, eu falando, não. Então as minhas corridinhas eram assim, cara. E aí eu falei, não, eu vou me preparar e eu venho. E foi aonde comecei. Aí eu comecei a correr na esteira, na academia, fazer fortalecimento. E aí eu mudei para Ribeirão, foi logo quando eu tinha mudado para Ribeirão. Eu mudei em março de 23 para cá. E aí eu fui na Colucci para poder me ajudar com essas sequelas, né, essas fibroses que eu tinha muscular, entendeu? Para quebrar as fibras, né, para que as fibras pudessem, de uma certa forma, tentar recuperar, né, e cicatrizar de uma maneira melhor. Então fui lá, fiz uns exames e tal, enfim. Então comecei a correr e fui para Paris. Fiz a corrida lá em Paris, os 10 quilômetros, né, os 10 quilômetros, e voltei. Aí conheci o Márcio, que mora no mesmo prédio que eu, da Flashback. O Márcio. E aí eu estava num salão, no barbeiro, e o Márcio estava lá, eu não conhecia ele, que me reconheceu e veio falar comigo e tal, ele falou que organizava, e me convidou também para fazer. Aí fui isso, no mesmo mês ali, final de julho, em 23. E a partir daí eu não parei mais, né, cara? Aí virou assim um hobby com refúgio, com a fuga também, né? Tem uma coisa que é engraçada nessa corrida, eles perguntaram... Os franceses perguntaram para ele, Ceará, quanto você vai fazer de tempo nos 10? Ele estava sem correr. Sem correr, Mas atleta, né? Aí perguntaram, eu não tinha muita noção, eu falei assim, uns 45 quilômetros, mais ou menos, né? 45 minutos. 45 minutos, 45 minutos, né? Porque lá eles fizeram, assim, a largada por onda, né? Então era sub-40, né? Sub-40, sub-45, sub-50, então ia de 5 em 5 minutos. Eu falei 45, então eu tava ali na baia dos 45 minutos, né, cara? E tinha que acelerar, né? Tinha que entregar, né? Cara, foram os 10 quilômetros mais difíceis da minha vida, porque eu fiquei 2 dias sem andar, né? Nem 10 quilômetros, fiquei 2 dias sem andar. Tá vendo, Dani? Você acha que é difícil pra você? Olha aí, ó. 2 dias todo dolorido, meu. Fiquei, cara, com as pernas sempre nem a final contra o Barcelona eu fiquei tão dolorido. E hoje, 42, você tá... O que? O tempo? 42, eu fiz, o melhor foi 3:16 e agora eu quero fazer o melhor, né? Tem o desafio do Sub-3 que vai ser dia 31 de maio, esse é meu grande desafio, Sub-3, né? Cara, a evolução 10, 4.5, muito sofrimento. Exatamente. Você vê, Dani, eu acho que a corrida
ela ensina muito, cara, porque você vai fazendo, você vai treinando, você vai vendo que você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Se você criar essa rotina, cuidar da hora de dormir, cuidar da alimentação, cuidar isso é impressionante, cara, o Mas resultado que vem. isso é uma coisa que o Ceará ele é muito regrado, porque eu Muito. já tentei uma vez chamar ele pra alguma coisa à noite. Ele Não falou: vai. não, vou dormir. É Eu o falei, tripé, né, meu? "Cacete, 8 horas da é, noite, cara. é. E isso eu não lembro onde foi, que eu tinha te comentado. Você falou assim: não, tá na hora de eu dormir, cara. Não, lembro. eu jogar, pô. Você falou, não, É, você falou. Me nós ia convidou jogar pra bola, jogar. é. Eu falei, que hora que é? É 10 horas, 11 Não, horas. já foi, acabou mesmo. Nem pode pagando, jogar, nem pô, pagando não, mais. Isso aí é que é medo. É medo. É verdade. Porque você jogou contra ele? Não, ele queria jogar. Não, você é louco. Eu Queria não posso mostrar correr, mas eu habilidade, tenho um pouquinho de talento. Ah, tá bom. Bem pouco, mas eu tenho. pô. Aham. É. Ele ia jogar de zagueiro, você é de centroavante? Bichão, eu ia deixar ele correr só. Eu só ia falar pros caras, deixa que eu marco ele. Eu falei pra ele, falei assim, nem que me pague, pô. É 10 horas da noite, eu já tô Eu queria já... filmar só pra fazer assim. Isso aqui é pra você, Ronaldinho. Ronaldinho, é assim que faz. É, presta atenção aqui, Cara, assim, ó. mas é justamente assim, o esporte, quando você começa a praticar o esporte, né? Seja ele qual for, mas sobretudo quando você começa a colocar metas, entendeu? As pequenas metas, né? Você até ir crescendo. E aí tem o tripé, que é o treinamento, né? Que você faz, os exercícios, a boa alimentação e a questão do sono, né? Se um deles estiver desregrado, cara, você não vai conseguir evoluir, então vai ser muito mais lento, né? Isso. Agora, eu, por exemplo, para poder fazer... Eu fiz essas maratonas todas com 81 quilos, pesado, né? Agora, eu tenho que fazer essa maratona sub 3, eu tenho que baixar para 77 quilos, entendeu? Então, eu já baixei já para 80, agora eu tenho 2 quilos ainda para perder. Mas você vai perder. Exatamente. Então, eu tenho 2 meses aí para Com 2 um meses, quilinho né? por mês para Mas perder. Eu tô é com muito 70, difícil, porque assim, ó, escuta, eu tô com 75. Porque 1 quilo... Sabe quanto que eu fiz em Buenos Aires? É. 69. Olha aí, 6 quilos, cara. 6 quilos. Tudo bem, eu fiquei Isso 2 ajuda meses muito. bem separado. Não, mas ajuda Mas aí, demais, cara. sério, Cris, pode perder mais 2. Mas a perda pra vocês, cara, é muito mais difícil, porque vocês não têm Ah. massa. Eu vou Ah, falar, porque esse dia eu comecei a fazer alguns tratamentos, eu precisei, cara. Eu precisei realmente que eu não cuidei da minha vida, cuidei muito de negócio, mas não cuidei da minha saúde. Hoje, tô pagando Cuidou dos preço pelo negócios, carro. mas não cuidou do esporte. Aí, ó. Não, é o contrário, peraí. Eu cuido do esporte e cuido do negócio, não cuidei de mim. tá. Vou deixar claro isso daí. É. E Não eu- praticou isso, Não praticou. Todo mundo tá falando, tá tomando manjado, tô tomando manjado. Porra nenhuma. Mas realmente, assim, ó, de outubro pra cá, eu perdi bastante, porque pra Bacana. mim é muito mais fácil, porque eu tenho que perder. Vocês não. É mais difícil, porque vocês acabam perdendo É a muito mais lapidação, né? musculatura do que gordura. Você vai lapidando, né? E a Sim. lapidação é mais difícil, né? É mais Porque difícil. é uma coisinha só que você vai perdendo, sabe? Então é mais difícil. Aí você tem que regrar mesmo essa questão aí da alimentação, do sono, cada vez mais regrar, né? A grama, você tem que metrificar quantos de carboidrato você tem que comer, quanto de proteína e assim. E o doce também, Então, né? Tira o doce. Eu não tinha problema. O meu problema era refrigerante. cara. Então são esses detalhezinhos, sabe? Aí os dias livres lá que você tem a refeição, a famosa refeição livre, eu falo assim, Hoje quem me ajuda bastante é minha mulher, cara. É? Minha mulher, ela faz bom, né? litros e litros de suco em casa agora. É? Mas bom. litros e litros. Eu Muito bebo bom. muito, porque eu não bebo mais refrigerante. Refrigerante eu tirei fora, assim. De vez em quando dou uma escorregadinha, mas pra quem tomava 2 litros de Coca-Cola enquanto trabalhava, cara. misericórdia. Ceará, a gente está Então, falando bastante de superação e dificuldade também. Na tua carreira, qual que foi o momento assim que para você foi mais difícil? Momento difícil, cara. Eu passei vários momentos, né, difíceis. Porque eu demorei a me impor, né, posso dizer assim, né, me impor no futebol. Então, demorei a engrenar. Teve um dia muito difícil que quando eu vim para o Botafogo de Ribeirão, Botafogo, em 2002. Aí eu fiquei 5 meses emprestado pelo Santos, aí voltei e acho que era o Leão, o treinador do Santos. E quando eu voltei, né, com 22 anos, aí eles falaram assim para eu ir treinar com os sub-20, com os juniores e tal, que o Leão não me queria no elenco profissional. Então, para manter forma, até ter um novo empréstimo.
E aí teve um dia que eu fui treinar à tarde, lá no CT do Santos, e naquele dia não me avisaram, eu não me atentei, não ia ter treino dos juniores, do sub-20. E aí eu fiquei sozinho lá no CT, aí, né, sempre tem as pessoas que ficam lá na rouparia, eu peguei uma roupa e falei, não, vou treinar sozinho e tal. E aí comecei a correr, né, fiquei correndo e tal, e pensando, né, na carreira, pensando nos clubes que até então eu tinha jogado, né, só em clubes teoricamente sem muita relevância e tal, clubes que não pagavam, Santa Cruz não me pagou, Botafogo que não pagou, né, então sem salário e com os compromissos, né. Então esse dia foi um dia muito difícil, sabe, para mim, psicologicamente. Eu terminei de correr, tal, corri uma meia horinha lá, trotando, e aí depois sentei debaixo de uma árvore que tinha lá no CT, debaixo da árvore, e comecei a falar com Deus ali, né? Só eu e ele, não tinha mais ninguém, só eu e Deus. E eu falei, comecei a chorar e falei abertamente, falei, Senhor, tá difícil, eu não estou aguentando, né? O Senhor tem que fazer um milagre na minha vida porque tá difícil, né? E foi justamente aí que eu tinha um propósito de casar, né? Então eu tinha pedido a minha namorada Fernanda, que eu conheci aqui em Ribeirão, em casamento. E eu falei, tô com casamento, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, mas Ajuda eu. foi eu que resolvi, eu que entrei nessa fria aí. Vai me dar uma forcinha aí, né? Me ajuda, né? Eu sei que eu escolhi um problema pra mim, mas você tem que me ajudar agora. E aí, então dentro disso, foi um momento de desabafo e abrir no coração para Deus, né? Então eu sabia que Ele estava me vendo, que estava me ouvindo. E então foi um momento assim bem difícil na minha carreira nesse sentido, né? E pela misericórdia e graça de Deus, uma semana depois eu fui para o Coritiba, né? Fui jogar no Coxa, né? Um ex-treinador meu que eu trabalhei com ele no São José dos Campos. Ele estava de diretor lá e me ligou e me levou para lá. Então eu pude casar, fazer, né? Tranquilo, pagar as contas sem problema, né? Agora, e ali assim, foi, depois do Curitiba foi, né? Onde tudo aconteceu, exatamente, né? as coisas foram evoluindo, Lindo, né? E outro momento difícil também foi no Santa Cruz, sabe, em Recife, que foi muito difícil para mim, até antes desse lá em Santos. Foi justamente essa questão onde a gente teve o rebaixamento, onde sofreu muita pressão. Teve um jogo que nós perdemos de 5-1 do Atlético Paranaense, porque foi o campeão naquele ano, em 2001, né? E perdemos e eles multaram a gente, o nosso salário, né? A diretoria lá no Nordeste é complicado. Multaram a gente, não está na lei isso, na regra, mas eles fazem a lei, né? E multaram a gente lá em 30% de um salário que eles nem estavam pagando. Futebol, meu amigo. Negativo, Futebol, Tá negativo. vendo? Negativo, já tô devendo. Abaixa a minha dívida. Abaixa a minha dívida. Olha aí, cara. O cara tá te devendo 10, aí fala assim, ó, vou te pagar só 7 quando eu puder. Quando eu pagar, vai virar 7, Aí teus vira 10. 7. Foi isso mesmo, 30% os caras fizeram a multa no meu salário, e eu falei, pô, não tá recebendo, ainda vai receber mesmo. Enfim, então foi um momento difícil também, que eu estava morando sozinho ainda, né? Eu estava num flat lá sozinho, tão longe da família, não tinha ninguém, e sem dinheiro, sabe? Sem receber salário. Então foi um período difícil que eu falei, pô, será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir, né, romper no futebol? Será que eu vou, nessa barreira, uma hora vai cair, eu vou conseguir, sabe? Então foram momentos difíceis. E aí depois, assim, os outros momentos difíceis já estava... como a gente fala, aquele perrengue chique, você já tá no time grande, né? E aí você perde um jogo feio, você toma uma vaiada, enfim, mas aí você já tá ali, já, né? Fala assim, isso aí faz parte do processo, mas já tá ganhando dinheiro melhor, já tá recebendo, não tá tendo problema, né, financeiro, então dá para suportar melhor, sabe? Mas esses dois aí foram bem difíceis, sabe? E muito sozinho, né, cara? Muito Eu acho que sozinho. isso dificulta mais ainda. O atleta, desculpa, só um Imagina. parênteses, o atleta assim, de futebol, ele casa muitas vezes cedo justamente por causa disso, sabe? A ausência da família, então o cara quer construir uma família. Aí quando não casa cedo, não casa mais, né? É difícil verdade. casar, sabe? O Ronaldinho da vida, sabe? Não casa mais porque fala assim, vai,
pessoa que vai estar comigo é por interesse, né? Por interesse. Difícil o Ronaldinho alguém chamar ele de bonito, né? O Amaral casou. Mas por causa disso, né? Ô Ceará, É por causa disso. quando você foi pro Santos, a gente conversou sobre isso aí, a tua família, o teu pai principalmente, foi uma pessoa que não queria que você fosse, né? Teu irmão que te ajudou, o teu irmão que te ajudou muito, né? Foi difícil, E eu vejo assim, e hoje, como é que é o teu pai, a tua mãe, como que eles veem essa tua passagem pro futebol? Cara, eles são muito gratos, né? E muito orgulhosos, né? Eles se orgulham muito da trajetória, sabe? Que eu tive no futebol. Então, tudo que assim eu pude proporcionar para eles, né? Eles viajaram de avião pela primeira vez com mais de 60 anos, entendeu? Depois que eu pude proporcionar no futebol isso para eles, né? Caramba, isso é bom Então, demais. A única coisa que eu quero deixar um negócio chato que ficou, porque é o seguinte, tem uma foto do Ceará que ele tá jogando com o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria dar esse mesmo orgulho que meu pai mostrando, marcando ele no futebol, mas ele não quis, porque ficou com medo. Mas, só Marco, colocar um futebol mais cedo, né? mas eu acho que Não, você que fugiu. não, Foi Eu, domingo. você já conhece ele. Você sabe que depois das 8, cara, ó. ele Eu vai queria durar mostrar, 15 falou, pai, tá minutos. vendo aquele cara ali? Marcou o Ronaldinho. Tá vendo aquele cara ali? Tá marcando ele, ó. Tá Sou me eu. marcando, né? Mas enfim, então assim, tudo isso que eu pude proporcionar para eles, né? De levá-los em outras cidades, levá-los em outros países, né? Ele pude levá-los na França, eles pude conhecer, sabe? A França, eu pude levá-los em Jerusalém, sabe? Para eles conhecerem Israel, Jerusalém, onde minha mãe até queria se batizar no Rio Jordão. Eu pude também levá-la e dar esse privilégio para ela, para os meus pais, sabe? Então, isso assim, não tem preço nessas coisas, assim, você poder proporcionar isso, né? Então, aquilo que era muito distante, eles conseguiram realizar, né? Conseguiram vivenciar isso, sabe? Então, quando eles voltam no Nordeste, para visitar familiares lá, né? Eu posso proporcionar passagem de avião para eles, para não ter que ir de ônibus, entendeu? Então, isso não tem preço, né, cara? É um privilégio. E eles são muito felizes por tudo isso, né? Então, desde o início, sempre voltado, né? Porque você tem que ter uma causa para você se movimentar, né? Então, minha causa eram meus pais, né? No início. Depois, continuou sendo ele, mas depois começou a ter meus filhos, né? Minha família, sabe? Então, era a causa para você acordar cedo, para você trabalhar. Então, essa é a causa que te leva a se movimentar, né? Show. Por isso que eu sou fã desse cara, velho. Não há nada disso aí, né? E aí, fala pra mim aqui, a gente voltando um pouquinho pra corrida. Daniel, lá, quanto tempo que a gente já rodou aí? Ixi, vai ficar 3 horas aqui, não dá nada, não. Vocês vão dormir, tá, gente? A gente vai É ficar que é aqui um muita pouquinho. história, né? É cara? muita história. História boa. Você entrou na corrida. Que momento da corrida que ela saiu do hobby e virou um que você sentiu assim, tipo, essa competição com você mesmo, dizer, cara, eu quero fazer um sub-3. Quando foi esse momento assim, que fazer disso? Virou uma competição comigo? Foi depois de Barcelona. Quando eu fiz Barcelona, o ano passado, eu falei assim, eu acho que eu consigo ir um pouquinho mais além, né? E aí eu comecei também a ver os índices, né, para poder Fazer uma major? fazer a major, entendeu? E pela idade eu tinha que melhorar um pouco mais, né? E aí eu falei, não, eu preciso. E foi aonde eu falei, eu preciso me dedicar, sabe, para poder melhorar o tempo, para buscar o índice e buscar um sub-3. Que, vamos dizer assim, são poucos, né? São poucos maratonistas que conseguem. Então, Sim. assim, você vai reduzindo cada vez mais a porcentagem. Já fazer uma maratona, você já diminui muito, né? E aí, fazer sub-3, você diminui mais. E eu quero empurrar os meus limites ali, entendeu? Sub-3 e, quem sabe, um sub-3 ali baixa perto dos 2,50, sabe? Cara, vai ser top, hein? Mas é difícil, porque quando você vai numa esteira, você põe a 14 km e 14,2 ali, ficar ali correndo nessa velocidade é difícil, cara, segurar ainda, né? Imagino. Treinamento, mas eu vejo isso, Dani. psicológico. Quando eu fui fazer, eu falei pro Ceará, eu queria fazer 3 horas e 30. E aí a gente vê ele falando abaixo de 3 horas, né?
E aí ele perguntou para mim, Cris, quanto você fez nos teus 21? Aí eu falei 2h40, acho que era 2h44, 2h42, não lembro quanto que eu tinha falado para ele. Aí ele falou, ó, vai ser difícil. Eu imagino. E aí eu fiz os Cara. 30, eu acabei os 30 numa prova com pace de 4h38, um mês antes. Aí se eu fizer abaixo de 3h20, e com esse pace ia dar. Dá o meu índice de Boston. Ah, sim. Aí eu disse, eu vou fazer. E aí eu machuquei no último treino de 35. Cara, eu faço daqui em Mas eu fiz 3h29, tá? Não, fez bem, cara. Fez bem. Eu difícil. faço em 3h30 daqui em Campinas, eu paro 4 vezes para ir nos postos, no banheiro e tomar café. Eu paro, eu tenho que parar de novo. Eu imagino Então, vocês, cara, 3h30 correndo, cara, sem parar. É muita loucura. É muita loucura. É muita loucura. Você pensa, né, ver aquele pessoal de manhã ali, né, indo cedinho, né? Eu falo pro pessoal, eu tava falando pro Rangel, né? Eu falei assim, pô, antes eu ia treinar, mas pô, você sabia que no dia 5 ia pingar, né? O dinheirinho. Agora você vai lá, você acorda mais cedo ainda, que antes não era tão cedo, né? É A gente ia verdade, treinar 9 horas da manhã, o treinamento é 9 horas, acorda 7 horas da manhã. Então. Agora acorda 4 e pouco para ir treinar e ainda vai com alegria e paga ainda para assessoria, paga a mensalidade. E eu falo que é o bichinho, né, cara? O bichinho da corrida picou, já era, cara, não volta atrás. Eu tenho uma prima que começou recentemente a correr, ela fala pra mim, você tinha razão, o bichinho me picou. Falei, continua correndo, você vai gostar. Ceará, top. quero te perguntar uma coisa aqui. Você tá com essa camisa bonita aí? Quando que foi que surgiu a ideia de fazer a corrida do Botafogo? Como que foi? Como que surgiu aí? Porque, cara, é nova. Eu vejo que já é um sucesso. Já emplacou na cidade. Já é um puta de um produto. Um senhor produto mesmo. Não posso falar. Isso. Diz quando você fala aí, depois não tem pi não aqui. E o que eu fico impressionado? As pessoas que vêm de fora para participar dessa prova. A gente teve na última prova lá, fiquei 2 dias ali na entrega dos kits, diferente de outras pessoas que ficaram ali, ficaram meia hora e ó, vazaram. É que vocês não entendem, que eu trabalho 60 dias antes. Isso. Mas fala pra gente, quando que surgiu essa ideia? Pois em 24, foi no início de 24, tá? No início de 24, conversando com o Wanderson, né? O Wanderson da assessoria também. A gente estava conversando e eu estava falando com ele sobre, né, tentando conhecer um pouco mais o mundo da corrida em Ribeirão, na região, né, que eu era recente na cidade, ainda não conhecia muito, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre o mercado de corridas, como é que funcionava, né? E aí nessa conversa que nós estávamos tendo, eu falei para ele, né, dos clubes, se os clubes daqui tinham corrida, porque os clubes em outros estados, né, em outras cidades também tinham as corridas, né, dos seus clubes e tal. E aí ele falou que não tinha. E aí eu perguntei para ele, eu falei, o que tu acha da gente ver com o Botafogo, se é a possibilidade? Ele falou, não tenho contato lá, não sei o que. Eu falei, eu acho que eu consigo chegar, né? Mas eu perguntei para ele, é viável? Quais são os meios, né? Como é que funciona, né? A permissão, tem que pegar aonde que a gente precisa, né? Enfim, buscar autorizações e assim por diante. Então eu comecei a entrar em contato com o pessoal do Botafogo ali no início de 24. E levamos a ideia para eles, né? Levamos a ideia, mostramos em outros clubes que fazem, né? Que seria mais um braço assim do clube, né, para a torcida e também uma extensão do clube em outra área, né, ligando a corrida com o futebol, tal, que isso ia trazer benefício para o clube. E eles entenderam, e foi onde a gente conseguiu fazer a primeira edição em 24, né, em outubro, né, foi até em comemoração aos 106 anos do clube, naquela ocasião, né. E aí, no ano seguinte, em 25, eu levei a ideia de fazer uma night, né? Espelhando um pouquinho no São Paulo, né? Na Tricolor, que o São Paulo tem à noite e tem também de dia, né? Então, espelhando um pouquinho neles,
A gente falou assim, tendo eles um pouco como modelo, eu falei, pô, tem tudo a ver, né? O Botafogo é tricolor também, né? Então tem muito a ver. E aí levei essa ideia para eles e foi onde a gente fez a primeira edição Night o ano passado, né? Em junho. E depois fizemos... Aí a gente vai sempre querendo, né? melhorar e inventar, né, cara? E aí a edição do ano passado, em novembro, a gente colocou já os 21, né? Que é a meia maratona. E é o primeiro clube de futebol, né, que tem a sua corrida. O primeiro clube é ter uma corrida de 21 quilômetros. Nenhum outro tem, não né? sabia Não, disso. tem. Quem tava com uma ideia no passado era o Cruzeiro. Né? Mas não chegou a emplacar. Nós fomos os primeiros. Você fez a do Paris? Eu fiz a do Paris, eu fiz a do Cruzeiro, fiz a do Inter, do eu sabia. América e a do Inter também. E a do Botafogo? Você... do Botafogo eu estou organizando, né? Tá Mas organizando. eu fui correr, né? Mas tem novidade, hein? Em breve vai ter coisa boa aí. Vai ter novidade na cidade aí, na região. Isso é bacana. Estamos buscando sempre melhorias, buscando parcerias aí para melhorar. Ceará, e hoje eu vou te perguntar uma coisa muito louca. Mas o que é mais difícil, ser jogador de futebol ou gestor de evento esportivo? Cara, assim, os dois têm seus ônus, bônus, né? Mas de fato assim, jogar é melhor, né, cara? Porque você tem uma recompensa bem melhor, né? Pra jogar futebol, né? Agora assim, a corrida é mais por prazer mesmo, sabe? Por proporcionar esse bem-estar para os corredores, né? Proporcionar para essa paixão, né, do corredor, buscar uma corrida bem organizada, sabe? Então esse é o nosso objetivo, né? É o que eu brigo bastante com os meninos, né? É justamente sobre isso. É um bom percurso, que a gente já brigou sobre isso um pouco, né? Vamos fazer eles subirem aqui. Daniel, não vai subir, cara. Vamos descer. Vamos descer. Vamos para um percurso bom, plano. Nada de subir. Percurso bom, né? Tinha um tal do bracinho, cara. Isso virou um meme entre eu e ele e o filho dele. O bracinho Tira o bracinho, coloca o bracinho. Eu falei assim, eu vou pegar esse bracinho e jogar no lixo. Não aguento mais, cara. Por causa que a gente tentava acertar. Mas hoje você tem tudo no percurso. Exatamente. Então, assim... Um belo de um evento. Puxa, muito bacana. E eu falei assim para o Ceará sobre isso. A gente levou alguns funcionários nossos para participar e a sensação de você retirar o kit dentro do campo, falei isso para você e para o Levi, e a sensação de ele descer na arquibancada e sair de dentro do estádio. Pode ser que parte dos corredores já tenham feito algo assim, mas eu acredito que para a grande maioria é muito legal. É uma experiência. E a outra situação, levar a família para torcer na arquibancada. Eu acho que isso é demais, entendeu? Levantar um diferencial, né? Muito legal. Eu acho que ela tem muita coisa. Você associar um evento esportivo que é do segmento oposto de um clube, mas trazer a originalidade do clube, cara. Eu lembro uma vez que a gente conversou sobre aquela medalha. Que era o brasão. Cara, a medalha é linda, cara, maravilhosa. Linda. E outra coisa, assim, justamente... Eu vou ganhar um troféu daquele de categoria. Eu tava machucado, eu vi os dois tempos. O Ceará vai colocar agora a faixa etária dos 78 para cima. Yes. Mas o que eu ia dizer, cara? Então, sempre buscando, assim, a melhoria, né? E outra coisa que a gente fez diferente é para valorizar, sabe, ainda mais os 21 quilômetros que nós fizemos, né? A meia maratona, pagando premiação, sabe, pro pessoal, né? Então, assim, tem muitos organizadores, né? Isso geral, né? Isso geral. Então, eles diminuem essa questão de organização, seja de staff, seja de proteção na segurança, seja de premiação, com o objetivo de ganhar mais, né? De ficar mais no caixa do cara, né? Então, a gente tira do bolso, como tiramos lá, para poder pagar a premiação, e uma premiação, no meu ponto de vista, eu até tive feedback de alguns corredores que ganharam premiação justa, porque o que o pessoal faz na maioria, né, das premiações? O primeiro lugar, eles dão praticamente tudo, né? Ou seja, 50% da premiação para o primeiro.
aí dilui os outros 50 nos outros. Aí fica uma distância muito grande do primeiro para o segundo, né? E eu acho que às vezes assim, o segundo assim, é questão de segundos mesmo. Detalhes do que não chegou em primeiro, né? Então, a gente deu nenhuma coerência, eu fui diminuindo de 200 em 200 a distância, sabe? De um para o outro, né? R$200, né? E o feedback foi muito positivo, porque quem chegou em terceiro falou assim, pô, você era bacana, nem sabia obrigado. Que ia ganhar tudo isso. Não ia saber que ia ganhar tudo isso. Tá? Então, a gente sempre procurando melhorar, né? Trazer experiências diferentes, né? Para os nossos corredores e aproveitando e já fazendo o jabá aqui, né? A próxima edição, né? A próxima edição buscando essa experiência, nós vamos ter um rodízio de pizza pós, né? Obviamente com um kit específico, mas a gente vai ter um rodízio de pizza, né? Depois para os corredores, vai ser à noite, aproveitar para ter uma experiência com rodízio de pizza, né? Aquela famosa carbada. Exatamente, para carbar bem Reposição, depois. E com open bar também, sabe? Então, um open bar de bebidas pós corrida. Enfim, para o corredor, né, que quer uma experiência diferente, possa aderir também e saber, né, que a corrida Botafogo Run, ela está preocupado com o corredor, entendeu? Com o cliente, entre aspas. Muito bom. Cerazinho, hoje você está indo para a 4ª edição da Botafogo. Era 2 diurnas, uma noturna, e agora tem essa daí que a gente está fazendo também, que vocês estão fazendo. Qual que foi seu maior aprendizado, cara, no bastidor do evento, como o gestor do negócio? Porque a gente sabe que não é simplesmente posicionar nada, o negócio é muito mais tenso, muito mais... o corredor, ele vive aquele momento de 1 hora, 2 horas, que é o tempo que o evento transcorre, né? Mas o negócio acontece um pouquinho antes. Qual foi o seu maior aprendizado aí, quando você fala assim, cara, meu maior aprendizado foi... Cara, são vários, mas um deles é saber que cada corredor é um cliente, quando eu até falei aqui, né? Cada corredor é um cliente e você... o que a gente tem procurado melhorar cada vez mais, dar atenção para esse cliente, sabe? Seja, às vezes, a mensagem no direct do Instagram, seja no WhatsApp, né? Seja no dia da retirada de kit, no dia do evento, né? Então, você não fazer acepção de pessoas, saber que todos os clientes ali são importantes, né? E depois, outro aprendizado é justamente que nós, né? Eu, particularmente, tirei bastante, é que você precisa se dedicar, né, na corrida ali, na organização, como se fosse algo para você, né? Dar o seu melhor na organização, sabe? Porque não é fácil, é difícil, né? Nós temos ali a questão do estádio, né? Que é do Botafogo, então tem vários detalhes, né? Para você usar o estádio. Então, você tem que pedir autorização aqui, autorização acolá, né? Então, são pessoas que mandam. Então, tem áreas que não pode usar, tem áreas que pode usar. Então, calendário. Calendário do clube, sabe? Então, ajustar tudo isso, né? É um jogo de cintura, então tem que ser flexível, né? E o futebol, cara, assim, quem vive no futebol, eles vivem dentro de uma bolha, entendeu? Então, a galera que vai lá não sabe disso, mas quem vive no futebol vive dentro de uma bolha. Então, qualquer coisa que venha fora do futebol é mais difícil para eles. Então, você colocar na cabeça deles que aquilo vai trazer benefício é difícil, porque eles acham que o futebol é o auge, o que vem depois é balela, né? Então, é difícil essas negociações, você conseguir fazer com que, né, eles liberem ali um final de semana exclusivo para uma corrida, né? Que você tem que entregar kits, que você precisa do espaço, né? Então é difícil acontecer isso, né? Tomara que o pessoal do Botafogo escute, porque eu acho que a gente deu vários feedbacks aqui do quanto é importante essa corrida para o clube e para a cidade. Muito, cara, muito por cima. E eu vejo de pessoas que gostam de futebol, que trabalham em Ribeirão Preto, que às vezes não tiveram uma oportunidade de ir no estádio. Estou falando isso cara, porque do exemplo do nosso funcionário. Eu falei pro Ceará isso. Ele quase chorou. Ele falou que a hora que ele entrou, que ele viu aquele estádio, porque é dentro do camarote VIP, onde tem a retirada do kit, ele chegou no final de tarde. Final de tarde nessa época é uma época que está mais seco, é bonito, né? Ele falou que, cara, só essa experiência foi fantástica.
bonita. E é bonito. Inclusive, eu conheço atletas que correm o Botafogo que são comercialinos, cara. Olha que legal. Isso aí, pra cara. caramba, tem cara. alguns, Isso, tem cara. alguns, tem Isso é alguns. legal. É, E é a muito gente legal. sabe que isso daí, cara, é a união, é a força, é o resultado, é o princípio, é a dedicação. Às vezes é o sangue que a gente coloca ali dentro, porque tem que entregar um negócio muito bem feito. Porque quem é o nosso cliente tá lá, ele tá vendo isso. Isso é legal, cara. Muito Então, legal. assim, parabéns, Ceará. Acho que vocês obrigado, têm um cara. produto fantástico, E, cara. e aproveitando e agradecendo a você também, né, cara? Chip Time aí, que é o Dani, né? O imagina. Dani Chip Time, Dani né? Chip Time. É o Dani Chip Time. Dani É o Chip sobrenome Time, dele. É, É o exatamente. sobrenome dele. Então vamos falar agora, né? Que nos ajuda bastante, né? É. A primeira edição foi mais perrengue ainda, né? Que você que Aquela foi fez a primeira, tudo ali, a né? gente aprendeu bastante. Aprendeu bastante. E é um né? prazer sempre saber E ajudar, foi cara. a partir dali que a gente fez as outras edições justamente com o clube jogando fora, né? Porque naquela vez lá foi impressionante, cara. Assim, ia ter um jogo na sexta-feira e do nada mudaram o jogo pro sábado à noite, cara. Foi impressionante. Eu falei pra Laura lá, né, a menina do Marco, falei, não tem como. Ela falou, não, nós estamos lutando, mas não teve como. Isso é foi os um perrengue, né? dos bastidores, cara. Que ninguém vê, né? 3h30 da manhã, né? Começou igual liberado pra poder. o soldado tudo danado lá, você fazendo continência. Todo mundo, querido, você fala assim, eu vou morrer, cara. Eu tô aqui abatido. Mas é legal, porque aí depois de tudo que você vê, o que você se tornou, o que tornou o produto, cara. Então isso é bacana pra caramba, cara. Muito legal. E hoje, assim, eles estão muito mais abertos justamente por causa disso, né? Porque a gente fez, com todos os obstáculos, a gente fez o negócio dar certo, né? Mostrou para eles que era possível, sabe? Se dedicou pela imagem, exatamente. cuidou da imagem, que isso Cuidando é importante. da imagem do clube, né? Isso é uma coisa muito legal que a gente vê, isso eu posso falar também com muita propriedade, porque eu ando em muitos lugares aí e às vezes você pega o organizador, cara, que não tá nem aí com a imagem do que está sendo associado ao evento. Isso é um perigo, cara. Dani, só você ver a postura dele. Ele tá lá na entrega de kit, ele tá lá na entrega da medalha, ele tá lá chamando na locução, ajudando quem quer que seja. Ele tá lá o dia inteiro, do começo ao fim. Porque o Ceará pode falar isso pra mim. É detalhe, né? O evento esportivo, cara, você tem o volume? Tem. Mas é o detalhe que vai contar na hora. É você saber se tá bem posicionado, se vai ter água, se não vai, se tá gelado, se o cara vai receber a medalha. Isso. Cara, são detalhes. Isso é importante. Então, parabéns novamente aí. Ô Dani, olha lá, a gente tá chegando já num tempo aqui, agora a gente tem que entrar num quadro aí. Ah, verdade, hein, cara? Vamos lá? Vamos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vou preparar, mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acho esse momento é oferecido do nosso patrocinador querido, Fotop. A Fotop. A Fotop é parceira, amiga, tá com a gente aí nos desafios do dia a dia e acredita no projeto, né, cara? Demais. E cliques que contam histórias. São momentos que marcam a história. E a Fotop é campeã de fazer isso. E ela tem feito isso na corrida e transformado a história de muitos corredores. Então, nesse quadro aqui, patrocinado pela Fotop, a gente está trazendo momentos aqui que marcaram demais a história do nosso amigo Ceará, certo? Certo. Bora lá. Eita. E esse aí? Conta aí pra mim. Se ele tá falando de resiliência, eu sei um pouquinho dessa história. Você imagina o treinador falar, Dani, amanhã, final, e você vai marcar o bruxo. Isso. E aí? Cola nele. Conta pra gente. Fala aí. Cara, isso aí assim, simboliza realização, né, de um sonho. Acho que o ápice da minha carreira, de fato, eu falo em relação à importância de um título, de uma conquista, né? Foi esse jogo, por tudo que envolveu, né? Tendo a missão de marcar o melhor jogador do mundo, sabe? 2 vezes consecutiva, o auge. É tido como um mágico do futebol, né? O que esse cara fazia com a bola é impressionante, sabe? E eu ter conseguido cumprir essa missão, para mim, foi algo extraordinário, sabe? Muito, muito gratificante. Mas teve o jogo coletivo ali, né? Se ele passasse, tinha um ali que também já deixava. Exatamente. E assim, eu costumo dizer que esse jogo aí foi, de fato, o confronto entre o Davi e o Golias, né? O Davizinho, que era eu, e o Golias, o gigante Ronaldinho, né?
Então foi um grande desafio e é o esporte coletivo, né? Então, assim, taticamente eu falei com o Índio, que era o zagueiro. Eu falei, Índio, eu vou estar mais próximo dele ali, 2 metros no máximo, para que na trajetória da bola eu possa já estar colado. Mas se tiver alguma bola em profundidade, bola longa, né, e eu perder na velocidade, você tem que estar aí para fazer essa cobertura, né? Então, Cuida das minhas costas, pelo amor de Deus. Ô, Ceará, você contou isso aí uma vez, mas qual que era a estratégia ali que você falou que você tinha que estar mais perto, como é que era? É justamente isso. Porque, assim, o treinador, cara, ele vai te passar muitas dicas, né? Passar muitas estratégias e tal, mas ele passa uma estratégia geral da equipe, né? Ele não vai passar individualmente cada detalhe, né? Então, eu fui analisar os jogos do Ronaldinho e eu percebi, né? Isso algo individual da minha parte. E eu percebi que ele era um jogador que pegava muita bola no pé, né? Então ele vinha buscar a bola no pé, virava e ia para cima do adversário e era imparável. Então não era um jogador que pedia bola em profundidade para poder apostar corrida com o adversário e tal. Então ele gostava muito da bola no pé. Então eu percebi que se eu tivesse mais próximo dele, impedisse a bola de chegar até ele, impedisse dele virar, ficar de frente, que isso eu já ia, né, matar boa parte do jogo dele. Então, essa foi a estratégia que eu coloquei em prática, né? Na hora que você viu o movimento dele, você já falava. Exatamente. Então, no movimento, eu já estava junto dele. Tanto é que, muitas vezes, a bola nem chegava, porque eu já estava próximo, e os caras, então, viravam para o outro lado do jogo. E para mim era um alívio, né? Que bom, né? Não vem, vai, pô, fica lá, né? Uma vez que eu tava conversando com alguém, falou isso pra mim. Não fui eu sozinho ali, não, cara. Tipo assim, para. E ele ficava bravo, ele falava, toca em mim, toca. E os caras viravam o jogo, falando, graças a Deus. Sarazinho atrás do Rodinho, assim, se tocar eu vou te pegar. O Índio tava lá. Mas enfim, então são estratégias. E eu falo muito isso assim para os jogadores, quando eu vou dar palestra, né, em alguns clubes, sobretudo na base, né, que alguns diretores me convidam. Eu falo muito sobre isso, né, que o futebol, ele vai além, entendeu, das 4 linhas, né? Então, hoje você tem informações de vários jogadores, então você consegue estudar, consegue analisar o tipo de jogo, como é que ele joga, né? Tanto o marcador quanto o jogador ofensivo também, né? Sabe como que o marcador ele se posiciona em campo. Então é importante esses detalhes para você ter vantagem sobre o seu adversário. A gente vê no pênalti hoje, as planilhas, eu não sei o que. Hoje, impressionante, cara. Na final do Mundial contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, ele sabia tudo ali. Aí você viu agora no Fla-Flu? O Rossi sentou no banco com a lista dos batedores. Exatamente. Também, a mesma coisa. Mas é isso, e é importante esses detalhes, porque assim, o esporte é coletivo, mas existe assim, seus confrontos individuais em determinadas áreas, né, do campo. Muito, é o zagueiro com o atacante, é o lateral com o outro atacante, e assim sucessivamente. Então, se você puder conhecer os detalhes e ter vantagem, vai ser melhor para você, né? Boa, e isso aumentar cada vez mais com a inteligência artificial, cara. Muito. Imagina. Métrica, dados, cara, ao tempo real. Mas isso o que acontece? Isso vai muito do interesse de cada atleta. Porque, eu ia falar isso agora. Porque assim, o treinador pode te falar todos os detalhes, mas tem jogador, cara, que o treinador tá falando, ele tá pensando na... Eu ia falar exatamente isso agora. Isso era uma pensando coisa... na esposa que deu um xingo nele. Né? Isso. Pensando em outras coisas, cara. Não tá nem no campo. Aí chega em campo, o cara tá disperso, entendeu? Não tá concentrado no que deve fazer. Então, os erros continuam. Deu um friozinho na barriga quando você foi entrar pra... Você olhou pra aí e você fala... Frio na barriga, moça. Aí... Passei um momento no banheiro. Agora sim, ó. A gente falou tanto do futebol, mas uma coisa que a gente falou tanto foi da família, cara. E quando eu te conheci, cada vez mais eu te admiro pela tua família. Eu te falei isso. Tem uma família abençoada, iluminada, excelente pai que você é e os filhos maravilhosos aí. E aí? E essa foto aí? Isso aí, assim... É a causa dos meus movimentos, né? A causa de eu não parar, de não me acomodar, né? Justamente são eles. E assim, eles me fazem buscar cada vez ser melhor, né? Porque eu preciso ser exemplo para eles, né?
Então eu tenho que falar e fazer para que eles possam reproduzir, né? Então é melhor você reproduzir a ação de alguém do que você colocar em prática alguma coisa que você ouviu. Muito bom. E é isso que eu procuro fazer na vida deles, sabe? E são o meu orgulho, né? Os 3, né? A gente percebe, né? a gente percebe. Eu os amo de paixão mesmo e Parabéns, dou você dou minha vida Pai por presente, eles. isso é importante. Eles são os lindos, cara. Dou minha vida por Eu eles. sou fã deles, né? São minha herança. Ela tá atrapalhando a foto. É. Mas graças a Deus que hoje a inteligência artificial consegue remover esse tipo de coisa. Mas enfim, é minha família, né, cara? Minha família são eles e eu vivo por eles. E para eles, sabe? Meus filhos amados. Parabéns, irmão. Adambres, Pietro Deus e Levi. conserva assim as coisas sempre. Dani, momento lindo pro momento agora que vai ser mais... Primeiro a gente deixa feliz. Deixa bem feliz. Toma esse gole d'água aqui antes, que a gente está chegando pro final, mas a gente tem um último bloco aqui pra gente encerrar. Olha bem pros teus filhos amados, queridos. E agora a gente vai partir para uma sessão aqui. Ceará, o Dani fez esse quadro pensando nos amigos, Vai lá. tá? Tá na lata. Será, como é que funciona essa parada? Essa parada é assim, ó, né? Vai fazer uma pergunta, você não pode pensar, você tem que Você responder. só responder, tá? Tá? Então a gente vai começar o Tá na Lata só pra você entender. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta que não tá no script, cara. Que não tá? Não, porque eu vim pensando. Eu falei assim, eu preciso prejudicá-lo. E aí isso vai fazer. Tô brincando, não vai prejudicar, não. Ao contrário. Mas vai ser legal a sua Então resposta. tá. Ó, se você jogasse no jogo do bicho, Pantera ou Leão? Pantera. Então tá, eu vou até mandar. Boa. Eu ia fazer outra, mas tudo bem, tá? Você tem medo de ser esquecido? Tenho. Boa. Tenho isso aí de ser esquecido. Qual o momento da sua vida que você se sentiu mais sozinho? Quando eu perdi minha esposa. Que mais dói? Perder relevância ou perder performance? Perder performance. Marcos de 2020. O que você falaria pra ele? 2020? Continua firme que tem muita coisa boa para ser conquistada. Boa. Essa ficou ótima. E aqui uma aqui. O que quase ninguém vê que acontece nos bastidores do evento? Muita pressão, né? Muita pressão dos bastidores. Você sabe bem, né, amigo? Você sabe bem essa aí, né? Essa aí. Saboado, igual meu pai fala, é um bagulho ensaboado, tá escorregando pela tangente. Tá difícil, mas tudo bem, vamos lá, a gente vai chegar lá. O que é mais difícil? Jogador ou ex-jogador? Ex-jogador. Agora eu vou mandar uma Jogador que não tá aqui pra gente Pra encerrar. gente lacrar. Quem foi o teu maior amigo no futebol? Eita. Leandro Guerreiro. Boa. No Cruzeiro foi um amigão. Boa. Parceiro. Boa. Que isso, hein? Deu certo. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Bom, Cearazinho, novamente, desculpa. Cearazinho, eu acho muito legal a sua história, tudo que você contou pra gente, né? Tudo que você passou, sua vida teve altos e baixos, que como qualquer outra pessoa, algumas um pouquinho mais alto, outros um pouquinho mais baixo. Você abriu isso pra gente, mostrou uma família maravilhosa, um momento legal que foi marcar o Ronaldinho Gaúcho e falar assim, eu consegui. Isso é legal. Fora isso, os grandes feitos da vida que você já vem colecionando aí já há algum tempo. Mas eu gostaria que você fizesse um negócio pra gente. Deixa uma mensagem, porque hoje a gente tem uma safra de pessoas vindo aí que vão entregar coisas também muito boas para nós, para o mundo, para as pessoas, para a família. Se puder deixar uma mensagem, qual seria a sua mensagem para essas pessoas?
A minha mensagem para a galera que está nos acompanhando, cara, confia em Deus, né? Tenha um momento de intimidade com Deus, sabe? Porque o ser humano é muito limitado, né? E Deus é aquele que é ilimitado e que pode fazer coisas inimagináveis, né, na nossa vida, sabe? Então, eu falo um pouco pela experiência que eu tive, né? Saí da roça, né? Trabalhando na roça desde os 6 anos, sem ter estudo, né? Lá no Ceará tal, e de repente vai morar na periferia em São Paulo e vai jogar futebol só por causa para sair das más influências, né? De não virar um delinquente, um traficante, né? Porque morava na favela e de repente as portas vão se abrindo no futebol e Deus fez coisas assim que eu nunca imaginava, né? Tem um versículo bíblico em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então foi justamente isso, né? Minha vida é muito além do que eu pedi, do que eu imaginei, do que eu pensei, sabe? Então, é essa fé em Deus que nos leva muito além. Pô, bacana. Imagina. Obrigado. Eu ia perguntar o que você fala para as pessoas que querem transformar uma paixão num projeto, mas acho que você falou tudo agora. Eu acho que é bem isso. Eu acho que as pessoas hoje perdem a fé muito fácil e deixam de acreditar muito fácil. A gente conversou, acho, há uns 10 dias atrás, você contou do milagre que tinha acontecido com você. A gente ficou no telefone, acho, um tempo disso, que você estava super chateado e é isso, a gente tem esses milagres todos os dias, né, Sara? E a fé, por mais que ela seja abstrata, né? Ela se torna justamente palpável, né? Concreta nesses momentos, sabe? Momentos que você vê algo acontecendo, né? Se materializando, você fala assim, eu acreditei, né? E Deus me deu o privilégio de vivenciar isso, né? Então, assim, para muitos parecia algo bobo, né? E algo, pô, Deus está mais preocupado com outras coisas, tem tantas coisas acontecendo no mundo, Deus está preocupado. Mas, assim, Deus ele não se movimenta por necessidade, se movimenta por fé. Então, porque tem gente passando necessidade no mundo inteiro. Mas essas pessoas que estão passando necessidade, elas não estão buscando a Deus pela fé, né? Mas a fé é um sentimento interessante, né? Que se dá da fé sem a dúvida. Eu falo que eu passei por um momento meio complicado, que foi com a minha irmã. Eu falo que naquele momento eu tinha perdido a fé. Uhum. Eu tinha brigado com Deus. Um amigo meu falou, você brigou com Deus, eu briguei muito. Uhum. Mas depois, com o tempo, você acaba tentando entender algo que você não vai conseguir nunca entender. Uhum. Então, a fé é um pilar, uma base muito interessante. Então, o que você falou tem tudo a ver, cara. Tem a fé. O que aconteceu comigo, que eu até falei esses dias, é que meu joelho, né? Eu tava com muita dor no joelho, na patela e tal, que me impediu de treinar. E eu acabei um treino ali, exausto, o joelho não conseguia dobrar, né? Esticava assim o joelho e não conseguia dobrar, e dor aguda. Obviamente, muitos problemas no joelho e tal, mas aquilo... E aí eu fiquei um pouco chateado e aí fiquei sem treinar, fui fazer fisioterapia. Isso foi numa quinta, e aí na sexta, no sábado, eu fui na igreja e orei a Deus pedindo para que pudesse aliviar minha dor e me curar e tal, mas ainda estava incomodando, sabe? Eu não conseguia nem entrar no carro direito, se dobrar a perna, né? Então tinha que pegar com a mão e levantar minha coxa por causa do joelho. E aí isso foi um culto à tarde, e aí depois orei e cheguei no carro. Na verdade eu voltei, estava voltando o pastor estava orando. Aí eu estava voltando no meu lugar, minha filha perguntou, a Pietra, pai, e aí? Eu falei, tá doendo ainda. Ela falou, não, mas Deus vai te curar 100%. Aí ela começou a orar por mim, no meu lugar ali sentado. E aí fui pro carro com um pouco de dor, né? Isso no sábado. E no domingo eu tinha que levar minha filha lá no Vale do Ribeiro, né? 6h30 de carro. E aí na madrugada eu acordei para ir no banheiro e o joelho estava legal. Eu falei, uai. Aí no domingo de manhã eu acordei, joelhão 100%, eu fui pro banheiro, dobrando, tá esticando, eu falei, vai, foi... Foi sono? E aí eu falei, que bênção, cara. Aí eu falei, mas eu não vou falar pra ninguém, porque vai que, né? Deixa ele aqui, né? Aí fiz a viagem, 6h30 dirigindo e tal,
E o joelho nada, eu levantava quando a gente parava e perfeito. Aí eu falei para minhas filhas, né, no carro, eu falei, fui curado 100%. Então, e isso aí na segunda eu fui treinar para poder ainda, né, confirmar, fiz musculação, dobrei e nada de dor. Falei, mas vou esperar um pouco mais ainda para poder anunciar, né? Aí na terça tinha os treinos de tiro, fiz os treinos de tiro sem dor nenhuma. Aí eu falei, eu preciso compartilhar. Eu fui pro Instagram e compartilhei essa benção, entendeu? Então, assim, são coisas que Deus vai, né, materializando para a gente fortalecer a fé e saber se não o Pai está presente, né? Muito bom. Parabéns, Será. Obrigado de novo aí. Aproveitar para a gente encerrar, agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores, Ativa Locações, a Emove, camisetas, Estúdio Run, Passa lá com a Colchão, Chip Time Ribeirão. É isso aí, Fotop. São essas que estão aí com a gente, patrocinando, apoiando o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado muito do que escutaram, viram aí do nosso amigo Marcos Venâncio, o famoso Ceará. Então, muito obrigado novamente, Ceará. De coração, obrigado pelo convite. Espero que Botafogo One esteja na 48ª edição e a gente vai olhar para aquilo e ainda falar assim, caramba, olha o tanto que isso andou. Que é isso que é legal. E eu falo que você já está rompendo a barreira lá, que é o ciclo de 5 eventos. Depois do 5º evento, que a gente fala assim, pô, agora já desembarcou, então você já está rompendo essa barreira. Deus abençoe, traga muita prosperidade, entregue um evento maravilhoso aí, porque a cidade e o clube merecem. Merece demais. Será, só te agradecer mais uma vez. A gente, cada vez que a gente conhece, a gente fica mais apaixonado pela tua família, pela tua carreira, pela tua história, porque eu acho que é muito legal. E esse trabalho que você está fazendo na frente da Botafogo aí é um evento que já ficou marcado no calendário da cidade. E a gente está muito feliz mesmo hoje aqui, tá? Sensacional a entrevista. Obrigadão, eu agradeço aí pelo convite, né? E aproveitando que a gente está tomando água, né? Fala pra galera, vamos trocar o refri pela água, né? Aí, né? Não, pra galera, aí, você ó. tá tomando água. É verdade, ó. Aqui, ó. É que meu copo já acabou, mas de verdade, troca o refri pela água que vai fazer bem pra caramba. Olha só, ele trocou pelo suco, tá bebendo mais água. Olha o primeiro episódio, olha esse episódio aqui, ó. Não precisa fazer um comparativo que é sacanagem. Quantos quilos já perdeu? 22. Aí, ó, 22, cara. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais, tá?